Olá, seja bem-vindo ao Multiplica Comigo, o podcast que vai fazer você ver e entender melhor o mercado de investimentos. Eu sou Gabriela Valadares, assessora de investimentos CFP, sócia fundadora da Tenon Invest, com mais de 18 anos de experiência no atendimento a clientes alta renda e private. Se você quer deixar de ser manada e assumir o protagonismo dos seus investimentos, este é o seu lugar. Então, ajuste os fones, pegue seu café e vem comigo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que ainda não é tão recorrente entre os investidores, mas vem crescendo muito nos últimos anos: o mercado de investimentos alternativos. E vamos dar um foco aqui, sobretudo, no mercado de precatórios e direitos creditórios processuais, que transformam decisões judiciais em ativos financeiros. E para falar sobre esse assunto, eu tenho um convidado mais que especial, uma super autoridade nesse tema, que é o Bruno Solano, que eu conheço já há um certo tempo, porque foi a pessoa que me convenceu a pedir demissão do meu concurso público de 12 anos. Então, Bruno, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Gabi. É uma honra estar aqui com você, ter recebido esse convite, né, para falar um pouquinho sobre o mundo dos alternativos. E, poxa, vamos lá, contribuir com esse assunto que agora está cada vez mais chamando mais a atenção dos investidores, principalmente aqui no Brasil. Gente, o Bruno Solano é sócio fundador da Mors, que é uma empresa especializada na originação, compra e venda de direitos creditórios. E para começar, Bruno, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a criação da Mors e como é liderar uma empresa nesse segmento tão específico e tão cheio de nuances. Vamos lá. A minha carreira foi toda vinculada, né, ao mercado de distribuição, ao mercado de distribuição tradicional. Então, eu sempre trabalhei em corretoras, né? Grandes corretoras, corretoras independentes. Minha última passagem mais longa, né, em corretora foi na XP Investimentos, quando vocês aceitaram o nosso convite para deixar o concurso e empreender, né, montando um escritório de investimentos com os seus outros sócios. Eu passei mais ou menos 6 anos na XP, quando eu pedi para sair para estudar novos caminhos, né? Eu sempre estive vinculado ali na XP, ou com distribuição, ou com expansão da rede de distribuição. Então, meu papel era convencer bancários, né, e bons profissionais do mercado a deixar, né, as suas carreiras e empreender montando um escritório para distribuição de investimentos com a XP, né? E aí, quando eu saí da XP, eu tirei um tempo fora do mercado, eu e minha esposa. E aí, poxa, eu refleti bastante sobre meus próximos movimentos. E aí, eu tinha duas certezas, né? Eu não queria deixar de lado o mercado de distribuição, pois eu sou um apaixonado, um aficionado pelo mercado de distribuição. Mas eu não queria aceitar um outro emprego, um outro trabalho, assumir novamente uma cadeira de expansão em outra corretora ou um outro banco. Eu queria traçar os meus próprios caminhos, né? Foi aí que eu, me uni com outros sócios, né, que já estavam levantando o projeto da Mos, e aí foi onde eu onde eu aprendi e fui conquistado, né, pelo mercado dos investimentos alternativos. Então, minha carreira inteira foi sempre pautada ali, baseada, né, nos investimentos tradicionais, e quando você olha para esse outro espectro do mercado, que são os alternativos, primeiro você entende a importância deles na carteira dos clientes, né, como que você enxerga ele como um bom fator, e a importância de você descorrelacionar os seus investimentos, né, de todos os fatores que você enfrenta hoje no mercado. Então, juros, índice, instabilidade política, instabilidade até da política monetária, né, que a gente vive no país, né? Então, o Brasil, por si só, ele já é um ativo alternativo quando você olha os portfólios internacionais, né? As grandes alocações globais, elas olham Brasil e emergentes como praticamente uma tese de alternativos. Então,
foi nessa linha que eu me uni aos fundadores, né, da MOS, né, então me tornei ali um cofundador, justamente pensando em lançar essa plataforma ao mercado, onde a gente pudesse dar tanto aos parceiros, né, quanto aos clientes, a possibilidade de você enxergar opções dentro desse mercado de alternativos, né? Então, fora do mercado de investimentos tradicionais que os clientes estão muito acostumados, né, com o acesso aos aplicativos das corretoras, dos bancos e por aí vai. Então, o mercado de alternativos ele é uma excelente opção para quem quer proteger a volatilidade da sua própria carteira, mitigar um pouco desses riscos de mercado, de exposição aos fatores que a gente tem hoje no país, e ele, de certa forma, entrega um prêmio proporcional ao risco que ele apresenta. Então, as grandes carteiras globais, né, as alocações tradicionais, aquela alocação 60 equities, 40 bonds ou títulos de renda fixa, por exemplo, que são as alocações mais tradicionais possíveis, elas vêm abrindo espaço para um percentual de ativos alternativos, e justamente quando você pondera qual é o peso desses alternativos nessa carteira, você sempre tem uma redução da volatilidade da carteira, e volatilidade ela corrói, né, o retorno no longo prazo, e ela aumenta o retorno da carteira. Então mercados mais maduros que não tem tanto prêmio, né, se você posicionar seus ativos na taxa livre de risco, você consegue capturar mais retorno e até mais proteção na tua carteira com relação à volatilidade. Então, assim, trazendo isso um pouco para o Brasil, a gente tem uma série de oportunidades aqui no país, né? Por ser um país emergente também, um pouco imaturo ainda nesses mercados, você consegue encontrar ótimas e excelentes oportunidades se você tiver um bom processo de investimentos. Então, foi nesse contexto que a gente pensou em montar a MOS Plataforma mesmo, né? A MOS Plataforma, ela será regulada pela CVM. A gente vai operar no âmbito da instrução 88, né, que é a instrução que regula as plataformas de crowdfund, que basicamente podem fazer ofertas públicas, né, com um limite de volume para clientes, para o público geral, né, não limitando mais ali a esses ativos ao público profissional. Então, a gente vai tentar democratizar o acesso aos investimentos alternativos, e aí a gente pode falar de uma série de investimentos, como os que você comentou no início, né, os ativos, né, provenientes de direitos creditórios processuais. Essa é uma linha de negócio, e é uma excelente linha de negócio quando você tem uma ótima curadoria desse tipo de produto. Você tem ativos imobiliários, você tem lastros, né, créditos estruturados com lastro imobiliário, com lastros do agro. Você tem uma série de investimentos que a gente consegue fazer via plataforma nesse universo dos alternativos, né? Então, para quem não conhece, o que é então de fato os alternativos, né? O que são os alternativos? Alternativo, basicamente, é o que não é tradicional que você encontra na plataforma, que está indexado ao CDI, por exemplo, que está indexado à inflação, que não foi emitido pelos bancos ou pelo governo. Então, as pessoas, de modo geral, elas já têm investimentos alternativos muitas vezes sem saber, né? Então, uma carteira de imóveis para alugar, isso já é um investimento alternativo. Ela está obtendo renda através de uma carteira de ativos que geram fluxo. Então, isso já é um investimento alternativo. Private equity é um investimento alternativo. Criptomoedas também é um investimento alternativo. Direct lending, né, que é aquele empréstimo direto, também é um investimento alternativo. Assim como os ativos judiciais, né? Os ativos judiciais, quando a gente analisa ali do espectro amplo, a gente tem basicamente dois entes, né? O ente público e o ente privado. O ente público, a gente encontra os precatórios. E aí, poxa, os precatórios eles são muito mais conhecidos, né, hoje em dia do que os investimentos em direitos creditórios privados, né? O direito creditório privado são poucas casas que operam, e na maioria das vezes essas casas operam na proprietária. Então elas compram em algum veículo, por exemplo, ou até mesmo o instrumento de cessão direto, né? Então, o lastro daquele crédito diretamente,
e permanecem com aquilo na tua carteira com uma boa condução jurídica. Então, quando a gente olha os direitos creditórios, a gente tem esses dois quadrantes, né, o público e o privado, e você consegue ainda hoje encontrar ótimas e excelentes oportunidades nesses dois universos. Perdão. O que tem acontecido? Novos players estão surgindo, né? Players que arbitram nesses universos, e aí o preço, né, pela demanda, acaba subindo. Ou seja, o ágio que a gente tem, o deságio que a gente compra esses títulos acaba comprimindo. Então, títulos que a gente comprava antes, por exemplo, muito mais baratos, né? Por exemplo, um precatório, hoje praticamente esses preços são tabelados. Então, se você tem um bom precatório na mão, você não tem tanto poder de barganha, porque já é um mercado mais organizado, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode explorar um pouquinho mais esse universo desses dois ativos, mas basicamente o que a gente vai fazer na MOS, então, é entregar para o investidor essa opção dele investir parte do dinheiro dele em investimentos que são descorrelacionados com a carteira atual. E isso é muito do porquê que estamos propondo entregar esse negócio para o mercado. Maravilha. E por que você entende assim que nos últimos anos essa demanda aumentou muito por ativos não convencionais? Você acha que existe um motivo especial para isso ou foi uma coincidência as pessoas buscarem mais olhar para ativos que não são exatamente o CDB do banco, a LCA, a LCI, os fundos de investimento, que é aquela alocação tradicional? Perfeito, eu acho que não teve nenhuma coincidência, né? Eu acho que o mercado ele amadureceu muito, principalmente nos últimos anos, e eu relaciono isso muito em função ao trabalho que os assessores fazem, de entregar essas possibilidades para os clientes, e acabou que os clientes eles foram saindo de investimentos extremamente convencionais, né, como um CDB de um banco ou um título público, que era basicamente como era a composição da carteira dos clientes, e eles começaram a encontrar outras alternativas, né? Então vocês levam hoje para os clientes crédito privado, estruturas com renda variável. Então, você já começa a sofisticar a carteira do cliente e ainda assim, no final do dia, entrega um retorno com um prêmio, mas ainda existe toda essa correlação, né, com o cenário político, macro que a gente vive hoje, e qualquer nação também tem também vive isso dentro das suas especificidades. Então, a gente enxerga esse movimento muito em função da captura de prêmio extra, né? Então, você tem no Brasil um custo de capital muito alto. Se você tem um custo de capital muito alto, você precisa gerar retornos mais altos. E como que você gera retornos mais altos? E ainda assim a gente tem inflação, né? Que no final das contas você corrói esse poder de compra. Para você gerar retornos mais altos, você tem que sair do óbvio. Você tem que sair do tradicional. Então, eu entendo que a busca por alternativos ele vem muito nessa linha, tá? Para justamente você poder encontrar maiores retornos na sua carteira. E até mesmo, eu gosto muito de fazer uma analogia, assim, clientes moderados e clientes mais arrojados, eles têm mais propensão, né? Eles buscam mais risco à carteira. E aí, mesmo que o risco ele seja controlado, então um pequeno percentual da carteira alocado naquele tipo de ativo, ele topa enfrentar aquele risco pelo prêmio proporcional que ele vai ter quando obter o retorno daquele investimento. Então, acho que é mais por aí. Eu converso muito com os meus clientes sobre a questão do risco da alocação pendular, o risco pendular, né? Perfeito. Porque eu acho que o Brasil não é um país para se tomar um risco qualquer. A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai lutar, escolher que risco você vai entrar. Porque com a Selic a 15% ao ano, não é necessário entrar em qualquer risco, né? E quando você escolhe bem esse risco, é esperado que você enxergue ali um potencial de retorno que realmente faça jus ao risco tomado. Então, se eu vou sair de Selic a 15% ao ano, eu tenho que buscar algo que vai dar realmente um retorno super interessante. Sair de Selic a 15% ao ano para ganhar 15,5%,
por exemplo, como várias pessoas fazem. Mas aí eu não vejo muita vantagem, né? Você vai tomar um risco para ganhar 0,5% acima da. Não é algo tão expressivo. Agora, quando você entra no mercado de alternativos, né, eu enxergo ali oportunidades super interessantes de realmente fazer diferença no patrimônio do cliente no longo prazo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do risco-retorno, né? O que um cliente que entra no mundo dos alternativos pode esperar em termos de retorno? Que é uma pergunta para quem ainda está de fora, não entende muito esse mercado e está começando a olhar para essas possibilidades. Pô, excelente. Acho que é uma excelente pergunta. Todo mundo deveria ter isso como premissa básica, né, na cabeça antes de entrar, de fazer um investimento como esse, né? Então, hoje a gente é exposto a uma série de investimentos, até alternativos, inclusive nas plataformas, onde você tem um prêmio pelo risco super comprimido. Então, é o que você falou. Tem vezes que as pessoas elas investem num ativo e ela captura ali 1% a mais do CDI, 2% a mais do CDI. A minha visão, e eu acho que essa visão ela vai começar a ficar cada vez mais clara para o público geral, é que, poxa, o risco, o retorno, ele não compensa o risco daquele ativo. E às vezes você tem uma carência muito longa naquele ativo, né, para você obter esse retorno. Então, o que a gente procura, e eu acho que as grandes casas especializadas em alternativos procuram, é um prêmio que compense esse risco. E o que compensa o risco, né? Você falou muito bem, a gente tem uma taxa de juros de 15% no país. O que vale eu tirar dessa taxa livre de risco o meu dinheiro e colocar num investimento alternativo que tem um risco, por exemplo, às vezes, de marcar zero? Esse risco, o retorno ele tem que compensar de longe esse risco. Então, as grandes casas, elas buscam pelo menos uma TIR, né? Então, um retorno desse investimento no tempo de pelo menos 30, 25, ou seja, 10 pontos a mais do CDI, né? Que, na minha visão, é o que se deveria entregar aos ativos que propõem esse tipo de risco, né, embutido. Então, acho que tanto o mercado de precatórios, que já está bem consolidado, né, esse tabelamento de preço, você já tem um pouco menos de retorno nisso, mas ainda assim, se você comprar um bom precatório, né, contra um bom ente público, por exemplo, você consegue CDI mais 10 hoje em dia. Acho que os grandes fundos hoje eles estão procurando, baixaram um pouco, né, o alvo, e estão ali procurando CDI mais 10, por exemplo. CDI mais 10 já compensa o risco. A gente, né, a MOS, como a gente arbitra há bastante tempo nos direitos creditórios processuais, a gente procura muitas vezes dobrar o patrimônio em 3 anos alocado, o que dá uma taxa de retorno, né, no período de aproximadamente ali 30, 35% ao ano. Então, é como a gente enxerga essa balança de risco-retorno, né? Você precisa ter um retorno excelente pelo risco que você está alocando no seu capital. Então, mas, de novo, né, isso foi muito da cabeça dos sócios quando eles começaram o negócio, de fato, lá atrás. Foi basicamente um investimento na física que eles tinham e parte da carteira eles topavam tomar esse risco, né? De dobrar o patrimônio versus, eventualmente, perder tudo. Para uma pequena parte dos seus investimentos, muita gente topa correr esse risco. Então, foi assim que a gente foi disseminando essa cultura e aí que a gente agora dentro desse asset allocation, né? Porque, obviamente, aqui ninguém vai recomendar que as pessoas invistam 80% do seu dinheiro, da sua renda, do seu patrimônio em ativos que apresentam esse retorno. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? Sempre tem que estar dentro da sua política de alocação, né? Dentro do seu perfil de investimentos, mas é um ponto a se atentar. Sempre busque retornos que sejam proporcionais ao risco, né? Essa é pelo menos a minha cabeça como investidor, tá? Perfeito. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Bom, a gente estava falando aqui sobre a importância de se analisar bem a questão do risco-retorno. O Bruno Solano falou muito bem. O risco tem que valer a pena,
Então, a gente tem que analisar o que a gente está disposto a perder em nome do que a gente está disposto a ganhar. Né? Então, esse spread, esse prêmio, tem que valer a pena quando a gente fala de um investimento onde podemos perder, inclusive, o capital alocado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, para a gente, qual que você entende que é o melhor perfil do investidor para entrar dentro do mercado de investimentos alternativos? Existe o perfil que deveria e o que não poderia entrar? Bom, excelente pergunta. Eu acho que o cliente que já está acostumado com renda variável, por exemplo, que tem uma volatilidade maior do que os outros ativos da carteira, esse cliente ele deveria proteger, né, e procurar mais retorno com parte da tua carteira. Então, até a recomendação, né, de vários CIOs do mercado, eles já aqui no Brasil, tá? Eles já projetam de 3 a 9, 3 a 10% da alocação de um cliente mais arrojado. Um cliente mais moderado, ele tem que ser um pouco mais comedido nessa alocação, justamente, né, para no final do dia ele ter um pouco mais de retorno, um pouco menos de volatilidade, um pouco mais proteção na carteira, e ainda assim assumindo um pequeno risco. Então, o moderado, ele poderia procurar esse ativo. O arrojado, ele deveria procurar esse ativo, né? Tem um estudo muito interessante do JP Morgan, que ele baliza basicamente a alocação de todos os hedge funds americanos. E aí a ponderação é que aquelas carteiras convencionais 60-40, 80-20, quando você coloca uma porção de 20% de alternativos também, você tem, em média, 20% a menos de volatilidade e 15% a mais de retorno. Então, de novo, se você já é um investidor que procura risco na sua carteira, seja esse risco uma parte ínfima do seu patrimônio, você deveria procurar considerar investimentos alternativos na sua carteira. Muito bom. E eu entendo que nesse mercado a diligência é tudo, né? Porque quando você tem uma empresa que vai fazer a análise do que vai ser, selecionar, né, o que vai ser comprado para ser vendido ali na ponta direta para o investidor, o principal ali é o compliance. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a Mors atua nesse compliance, nesse processo de originação dos créditos. Ótima pergunta. Como eu falei, né, o Brasil é um país emergente com muitos problemas, né? Então, onde atuamos hoje nos direitos creditórios processuais, todo mundo já relaciona, né, o judiciário brasileiro a anos de lentidão, processos que vão, que voltam, processos que eventualmente até nós temos na física ou conhecemos alguém que tem que, poxa, a gente sempre acha que o ano que vem paga, o ano que vem eu recebo e aquilo vai se arrastando, vai se arrastando. Então, o judiciário brasileiro, ele é muito problemático nesse sentido, mas onde tem muitos problemas, tem muitas oportunidades. Então, o que você falou, Gabi, é perfeito. Você precisa ter um processo de curadoria. Então, o que a gente tem ali na Moss é uma cabeça de asset. Então, o nosso processo de investimentos, ele é muito semelhante ao processo de investimentos de uma asset na aquisição de um crédito convencional, por exemplo. Então, a gente tem um comitê jurídico, a gente analisa do ponto de vista, né, jurídico todos os aspectos, toda a fundamentação jurídica daqueles ativos. A gente tem um processo de comitê de produtos, né, e estruturação para entender qual que é o perfil do devedor, né, contra quem a gente está querendo litigar. Então, se tem dinheiro ali para a gente buscar, qual é o caminho para chegar naquele dinheiro? Quanto tempo eu deveria levar para chegar naquele dinheiro, mesmo que a gente tenha intercorrências no meio do caminho, né? Então, lá na Moz, a gente tem alguns pilares muito bem fundamentados sobre o processo de alocação, né? A gente não vai litigar contra uma série de entes, por exemplo, a gente não litiga contra pessoas politicamente expostas, a gente não litiga fora da jurisdição que a gente conhece bem, que é o Estado de São Paulo. Então, a gente não litiga contra grupos regionalmente muito influentes, né? Tem alguns fatores que a gente gosta de evitar nisso. A gente gosta, e nosso track record ele é bem consolidado, né, em boas falências, em direitos de execução, né, bancários, por exemplo, então títulos extrajudiciais que já foram inadimplidos. E a gente gosta também de alguns casos de herança. Então, para
fazer a aquisição de qualquer um desses casos, a gente faz um processo de investimento extremamente minucioso, né? Então, desde a fundamentação jurídica, por exemplo, a gente não compra casos que estão em primeira instância, segunda instância, porque é aí que a gente se depara com a nossa realidade, né, no judiciário. Poxa, isso pode demorar 10, 15, 20 anos, né, para ter uma sentença ali. Então a gente compra casos que sempre estão transitados em julgado. Então, para quem não conhece um pouco do direito, e eu também não sou advogado, eu sou economista de formação, mas transitado em julgado é quando não cabe mais recurso àquela causa. Então não se discute mais o mérito daquele processo. E aí sim que a gente caminha ali para um processo de execução. São esses casos que a gente gosta de analisar, e aí quando a gente analisa o devedor, que é aí que está boa parte do nosso processo de decisão de compra. Se o devedor tem solvência e se ele tem liquidez, e aí o processo demoraria para a gente, tá? No máximo 5 anos, a gente já tem um bom encaminhamento ali para compra. A última etapa do processo é preço. Né? Então hoje esse é o mercado de compradores, né? Então o comprador, dependendo da busca e da qualidade do ativo, esse ativo vai custar um pouco mais caro. Então se você for num banco, por exemplo, e você analisar um crédito, que a gente gosta muito de fazer isso, analisa um crédito bancário inadimplido, e esse crédito ele tem boas expectativas de retorno, né, dentro dessa tira que a gente comentou agora há pouco. Poxa, a gente dá um preço e o banco, se ele topar, a gente faz a aquisição do ativo, e aí você tem 2 caminhos, né? Ou você mantém esse lastro na proprietária, ou você securitiza e transforma num ativo financeiro de fato, que você consegue distribuir. Entendi. E você falou de herança. Isso me chamou a atenção, porque não é algo muito trivial, né? A gente consegue comprar um direito creditório de herança? Me explica um pouquinho sobre isso. E até para mim foi muita novidade quando eu me deparei com esse tipo de oportunidade. Quando você para analisar, você com direitos creditórios, né? Direitos creditórios, sejam eles de herança, sejam eles de recebíveis, alguém detém aquele direito. E uma herança é um direito hereditário, né? Então, você tem no Brasil, no mundo também, muitos casos de pessoas que procuram, né, o reconhecimento da sua paternidade. Muitas vezes quando o patriarca da família morre, a matriarca da família morre, e aí aparecem pessoas ali no processo do inventário dizendo, poxa, eu também sou filho, estive fora aqui do ciclo familiar, e normalmente essas pessoas, elas são frutos, às vezes, de um relacionamento extraconjugal, e ele não foi incorporado à família, e ele então não tem os recursos que a família tinha. Então, quando ele pede para participar desse inventário como filho, por exemplo, ele não tem recursos para bancar todas as custas processuais. E aí, o que se tem aqui nesse cenário é um litigation finance, né? Então, a gente financia alguém para litigar contra outra pessoa, ou outro grupo, outro ente, por exemplo. Então, esses casos, eles são muito interessantes, porque quando você obtém, né, no judiciário, o reconhecimento da sua paternidade, aí é binário, você é ou não é filho, então se o sujeito... não existe o meio filho. Não existe ou é ou não é. No Brasil, a gente tem a comprovação biológica, né, que é por teste de DNA, e Sim. A gente tem uma comprovação também socioafetiva. Sim, que então, não deixa de ser filho, né? Para a lei é filho também. Exato. Se você cria alguém como filho, parabéns, você tem um filho. Exatamente. Então, se você tem recorrência na manutenção daquela pessoa e tratando ela como filho, essa pessoa pode um dia pedir o reconhecimento da paternidade. Então, existem casos assim no país, muitos casos, existe uma jurisprudência a favor disso, né? Então, existem muitos casos reconhecidos. Então, a gente acaba tendo acesso a essas oportunidades por meio de parceiros, né? Muitas vezes escritórios de advocacia que estão já litigando a favor desse herdeiro, e aí ele não tem recursos, né, para financiar todo esse processo contra uma família extremamente capitalizada que provavelmente devem ter os melhores advogados do país litigando a seu favor. Então é nessas oportunidades que a gente consegue comprar pedaços do direito desse herdeiro muito barato. E aí a gente consegue apresentar para o investidor, por exemplo, uma oportunidade de ter aquele direito consigo e procurar aquele retorno
nesse período que a gente falou já de 3, 4, 5 anos, entendeu? Então é interessante, é uma novidade também, até para mim como investidor. Legal. Agora a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e estávamos falando aqui sobre a questão dos direitos creditórios processuais. O Bruno deu um exemplo da compra de direitos creditórios dentro de uma herança. E aí eu queria saber, da parte do investidor que vai entrar no investimento como esse, o que é importante ele analisar para entender o caso e entender o tipo de risco e prazos que tem estimado de recebimento dos valores que são projetados? Perfeito. Então, eu acho que muitos desses riscos, né, a gente apresenta até para o investidor, né, um pouco desse processo de investimento. Então, poxa, se o caso ele já foi, se o filho ele já teve o seu reconhecimento de paternidade deferido, então, como é que está o inventário? Se esse inventário ele tem recursos, né, para eventualmente você seguir num acordo. Então, o que é importante ele saber? Em que fase, que estágio que está o processo, né, de inventário, e se aquele inventário ele é de fato ali robusto. Então, se na última linha do inventário sobraria dinheiro. Então, quando a gente faz o nosso processo de investimento, a gente analisa minuciosamente o que é o inventário, como é que está estruturado esse inventário, e se a pessoa, obviamente, ele já teve o seu processo de reconhecimento de paternidade deferido. Então, ali, no final do dia, vai ser, ou, no limite, vai haver um acordo com a família, porque normalmente a família não incorpora esse filho dentro do polo familiar ou do polo das empresas, né? Ela quer seguir tocando essas empresas sem uma nova pessoa no conselho, por exemplo. Então, ali a gente tem normalmente um encontro de contas, né? Então, um acordo para essa pessoa ela fazer jus ao que ela teria direito e aí, poxa, seguir a sua própria vida. Então, acho que o investidor, quando analisa esse tipo de oportunidade, ele tem que entender qual é o tempo estimado que a gente espera concluir esse investimento e quais são as garantias que existem ali, né? Qual que é o lastro, qual é o tamanho desse colchão financeiro que existe ali para a gente satisfazer o retorno que a gente espera desse tipo de investimento. Legal, Bruno. E só para deixar bem claro, eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo hoje não tem muito conhecimento técnico dos termos que a gente vem usando aqui no nosso bate-papo. Você pode explicar um pouco mais a diferença entre um precatório, por exemplo, e um direito creditório processual privado? Sem dúvida. Um precatório, ele é uma ordem de pagamento emitida pelo judiciário contra o Estado. Então, se você tem, aí a gente pode ter, uma pessoa pode processar o Estado, um ente público até pode processar o próprio Estado, empresas podem processar o Estado, e quando essas pessoas elas têm essas causas deferidas a seu favor, o Estado, então, ele tem essa obrigação de pagar com essa pessoa que litigou contra ele. Então, isso vira uma ordem de pagamento. Então, o Estado, ele coloca aquele dever, aquela obrigação de pagamento no seu plano orçamentário. Ele não paga aquilo de uma vez, né? Então, cada ente público tem a sua política de pagamento dependendo do plano orçamentário que aquele município ou estado tenha. Os precatórios federais, eles cumprem uma agenda pré-estabelecida. Então, até o ano seguinte, eles pagam até o último dia do ano, por exemplo. Precatórios municipais ou precatórios estaduais, eles têm que respeitar o plano orçamentário daquele município, daquele estado. Então, às vezes, muitas vezes, você não tem o pagamento daquele precatório na data que você espera. Então, por isso, os precatórios municipais, os precatórios estaduais, que não estão regidos pelo regime geral de contas, né, da União, que são os federais, você tem mais deságio na compra, você tem muito mais risco de receber, e às vezes o que você tem que olhar ali são qual que é o estado de saúde financeiro e econômico das prefeituras ou dos estados. Se você tem estados quebrados, por exemplo, aquele precatório ele
você vai comprar ele muito barato, porque o risco de você não receber é muito alto, ou o risco de você receber lá na frente, ele é muito alto. E quando você tem um investimento para receber muito a longo prazo, você tem que trazer isso a valor presente e entender se essa conta fecha ou não fecha. Então, por isso que existem esses ágios muito grandes. Então, basicamente, um precatório é uma ordem de pagamento contra o Estado, para algum ente que o processou. Tá? O direito creditório é basicamente um direito que a pessoa tem de receber um valor no futuro. Então, se você tem um recebível, se você tem um fluxo de pagamento contratado, por exemplo, isso é um direito creditório. A pessoa tem um valor a receber no futuro e alguém está antecipando este valor. Então, os FDICs, por exemplo, são veículos que operam muito bem isso. Né? Então, pessoas que têm fluxos de pagamento ou ativos que prometem um pagamento lá na frente, você tem essa antecipação desses recebíveis através desses direitos creditórios, desses veículos que operam esses direitos. Perfeito. Eu acho que para mim ficou muito claro aqui a importância de se usar os investimentos alternativos dentro das carteiras convencionais, né? Como você citou, muitas vezes o investidor está super tomado no risco de ações que nem entende, não sabe nem onde se passa, viu lá na internet, né? O cara do Instagram recomendou comprar, o cara vai lá, compra, não sabe o que está comprando, nunca lê um relatório, não tem um acompanhamento. Ele está tomando risco muitas vezes muito maior do que o investidor que senta, por exemplo, diante de um investimento alternativo que tem riscos mitigados, que tem toda uma diligência por detrás, né? E que tem um potencial de retorno, às vezes, muito maior do que a ação que ele comprou ali, que ele também está sujeito a perder todo o capital. A gente já viu acontecer várias vezes ações que viraram pó, né? Isso Perfeito. Não é novidade, não será. Isso vai continuar acontecendo no tempo. Então, nosso bate-papo aqui foi muito legal, porque você trouxe para as pessoas aqui uma outra visão do que é o investimento alternativo, né? E mostrar que sim, ele hoje é factível para muitos investidores. Eu entendo que o investimento alternativo ele era muito usado pelas grandes famílias, né, pelos family offices, mas ele não fazia parte do cotidiano das pessoas comuns, né, que tem sim um investimento, mas não tinha capacidade, inclusive, de ter uma equipe jurídica, por exemplo, para analisar a compra de um direito creditório, a compra de um precatório. Mas quando isso é feito por uma empresa que é especializada e que vai fracionar, né, porque às vezes o investidor não tem o dinheiro para comprar um precatório inteiro, mas ele tem para comprar uma fraçãozinha ali, né, um centésimo do precatório, né, um décimo do precatório. Então, foi muito legal ter você aqui. Eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Foi muito enriquecedor e você mostrou que realmente o investimento alternativo ele é possível para o investidor comum, né, desde que encaixado, obviamente, no seu perfil de risco e feito de uma forma com prudência, com diligência e acompanhamento. Bruno, muito obrigada. Muito obrigado, Gabi. Foi um prazer aqui falar um pouco mais com o público que acompanha aqui a Tenon. E é isso, acho que trazer um pouco do que as grandes famílias, né, os grandes family offices sempre fizeram, né, na alocação dos seus portfólios com investimentos alternativos e agora trazer isso para o público geral através de frações, né, de investimentos como esse para garantir um pouco mais de retorno na sua carteira e até uma proteção extra à sua carteira dentro do seu perfil de risco. Então, muito obrigado e contem comigo. Prazer foi nosso em recebê-lo e a gente vai contar sim com a sua participação aqui outras vezes. Muito obrigado. E a você que ficou aqui com a gente, o meu agradecimento. Se você gostou, curta, deixe nos comentários, compartilhe e continue nos acompanhando nos próximos episódios para entender mais sobre o mercado de investimentos. Até a próxima!